Olá a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Alma Luz. Estamos aqui novamente unidos para mais um Evangelho no Lar. Hoje um dia especial, é o primeiro vídeo do ano. Nós agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado e agradecemos aqueles que vão chegando aí conosco nesse novo ano que se inicia. Desejando a todos um ano novo de muita luz, de muita paz e de muitas alegrias, e, se Deus quiser, que possamos, se não nos unirmos aqui, estarmos em nossos lares, unindo-nos à espiritualidade superior, fazendo o nosso evangelho no lar, tão importante, tão necessário, e que nos ajuda tanto, nos fortalece tanto, né? Então que seja a nossa resolução de ano novo, não é mesmo? Então, vamos lá? A gente, sem mais delongas, vai dando aqui continuidade. Vamos ler então o nosso livrinho de mensagens e nós estamos na mensagem de número 12. Chama-se Padrão. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do alto e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constitui serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir as almas ao Senhor, porém, é a atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre, em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia. Mas, para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, fazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros porque era homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Convido a todos a fecharem os olhos e ir respirando profundamente e pausadamente, buscando trazer o nosso pensamento, o nosso sentimento para o aqui e agora, para esse momento de oração, e em unindo os nossos corações, nós elevamos essa oração ao nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos pelas mensagens, agradecemos pela exortação ao trabalho, compreendemos o recado e entendemos a necessidade que cada um de nós precisa fazer um esforço para sair da zona de conforto, para abraçar novas oportunidades, para compreender que é chegado o momento do nosso planeta em que cada um de nós precisa fazer alguma coisa por si mesmo. Entender as necessidades do nosso planeta, as necessidades do nosso redor,
e se colocar em ação. Nós rogamos o amparo, a proteção e que sejamos guiados nesse processo. Agradecemos a presença dos nossos amigos da espiritualidade aqui nesse momento e pedimos-lhes igualmente a inspiração. Jesus se conosco hoje e sempre. Gratidão. Que assim seja. Então tá bom. Vamos lá. Continuando aqui, nós estamos hoje, continuamos no capítulo 2 e estamos no versículo 7, que diz o seguinte: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mais uma vez. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. A gente precisa, fazer aquela nossa recapitulação. Nós estamos então no capítulo 2, que relata sobre o nascimento de Jesus, fala da vinda dos reis magos, são reis do Oriente que vêm para adorar Jesus, ou adorar o rei dos judeus, e Herodes fica sabendo. Herodes, o atual rei dos judeus, fica sabendo que um novo rei nasceu ali na região dele, e ele, claro, fica transtornado. Nesse momento aqui, então, ele chama os reis magos, ele, demanda que esses reis que estavam ali indo na direção, eles estavam buscando ainda Jesus, eles ainda não tinham encontrado, e ele pergunta deles exatamente acerca do tempo que a estrela lhes aparecera. E isso faz a gente se transportar, para a época em que tudo isso estava acontecendo, e já levando em consideração, a nossa interpretação passada, porque mostra um despeito de Herodes, um despeito de Herodes no sentido de que ele está perguntando desde quando que eles estão sabendo, que absurdo, da onde que vem essa história, desde quando que vocês sabem, como que vocês sabem antes de eu mesmo saber, mais ou menos assim, não está escrito aqui em nenhum lugar isso, mas a gente infere, dessa informação aqui, porque por causa de todo esse contexto, que a gente está lendo, assim, por exemplo, o versículo 4, que ele fala que ele congrega todos os seus principais sacerdotes e os escribas do povo e pergunta onde que ia nascer esse Cristo, e agora ele chama os reis magos que estavam ali andando pelas suas terras e demanda deles, quanto tempo faz que vocês estão em busca ou que essa estrela lhes apareceu? Olha que coisa mais interessante, Porque isso demonstra todas as facetas do orgulho estampadas no palavreado, na forma como Herodes agiu ali dentro desse contexto. E que remonta também a todas as vezes que a gente é confrontado com situações assim na nossa vida, porque a gente normalmente tem um desejo de estar no controle, muitos de nós têm essa necessidade, inclusive, de estar no controle de tudo, e principalmente quando se trata, às vezes a pessoa se sente no controle da família, às vezes é aquela pessoa que se sente ali, que num grupo de amigos é a que diz aonde vão, diz como vão, diz e fica chateada quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Ou no trabalho, igualmente, aquela pessoa que acha que está no controle da situação, e se tem subordinados, às vezes é um pouco mandão e
não consegue imaginar a situação de alguma coisa estar acontecendo por trás, né? A gente falou aqui na vez passada sobre a rádio peão, né? A rádio peão, que é essa fofoca que acontece nos bastidores, normalmente sobre as informações organizacionais às quais os funcionários acabam não tendo acesso. Então, esse cara, por exemplo, nessa situação de rádio peão, quando acontece esse tipo de fofoca, assim, primeiro que ele fica indignado que isso aconteça na empresa onde ele trabalha, né? Ele ou ela, né, gente? Essa pessoa fica indignada. Então, e fica querendo saber o que estão falando dele ou dela, por que acham isso ou aquilo. É aquela necessidade de controle pelo medo que a gente tem, né? Porque o nosso medo, o medo que a gente tem de que as pessoas achem que a gente não é o suficiente, de que a gente não dá conta, de que de que as nossas vontades não sejam seguidas, de que as pessoas não gostem mais da gente, esse medo da gente de perder as pessoas, de perder o controle, de perder o comando, de perder a posição, faz com que a gente se torne tiranos, né, dentro do nosso contexto social, dentro do contexto organizacional, na família. E isso torna a nossa vida e a vida daqueles que convivem com a gente muito difíceis, muito difíceis. E esse ponto aqui, ele traz, acho que a lição maior que ele traz é a lição do desapego. É a lição do desapego, porque independente da posição em que nós estejamos, seja então na família, seja no grupo de amigos, seja na empresa, a gente tem que fazer o nosso melhor e que assim seja. A gente entrega o melhor que a gente puder e se alguém falar mal, se alguém não estiver feliz, se alguém tomar uma decisão diferente, a gente tem que ser flexível e humilde o suficiente para saber pesar também as outras opiniões, as outras possibilidades, os outros pontos de vista, porque a grande verdade é que nem sempre a gente tem razão. E muitas vezes acontece para essa pessoa controladora dela insistir, a outra pessoa deu uma opinião de algo que era melhor do que o que ela está falando, ela insistir, teimar naquilo que ela quer e aí bater a cabeça lá na frente, e aí é muito pior, porque você fica com aquela cara de tacho, né? Porque se você tivesse ouvido o que a pessoa falou antes, você não teria passado por não estaria passando por essa situação, né, de ficar aí morrendo de vergonha com o rabinho entre as pernas. E aí, como a gente ainda não somos ainda seres nesse patamar, né, de um homem ético, de um homem de bem, a gente bate a cabeça e nem é capaz de olhar para trás e falar: ô pessoal, desculpa aí, hein, nossa, se eu tivesse ouvido, sabe, compreender o erro, entender a necessidade da lição naquele momento, se perdoar, pedir perdão para os outros, para poder continuar, para também, sabe, o reconhecer-se errado e pedir desculpas é muito difícil, principalmente para o orgulhoso, para o vaidoso. Olha, eu posso falar isso porque eu sei muito bem o que significa isso. Mas é a oportunidade que essa pessoa com essas características de orgulho e vaidade muito fortes, de controle, tem para justamente ir aplainando esse campo, amenizando essa necessidade de poder e de controle, porque quando ela se reconhece errada, quando ela se reconhece
na necessidade de dar o braço a torcer, que ela percebe então que, poxa, se eu tivesse ouvido o que a outra pessoa tinha para dizer, se eu não fosse tão teimoso, se eu não fosse tão duro, se eu não fosse tão controlador, eu teria pelo menos ouvido o que a outra pessoa tinha a dizer e talvez até reconhecido que a outra pessoa tinha mais razão, que aquela outra decisão era melhor e não estaria passando por esse momento agora terrível, porque a gente que é controlador e gosta de impor a nossa vontade, quando a gente bate a cabeça, a gente fica com uma vergonha e com uma culpa. E claro que a gente não quer dar o braço a torcer, né? É aquela coisa. Então, assim, trazendo, né, para a história de Herodes, claro que a gente extrapolou um pouquinho aqui na questão da interpretação. Ele provavelmente está só exercendo essa parte do controle, ele ainda não está nesse patamar que ele vai reconhecer erro, que isso e aquilo. Na verdade, ele está fazendo estratégias, criando estratégias para justamente tentar minimizar o problema que existe só na cabeça dele, né? Essa é a verdade. Mas é isso que a gente faz todos os dias, né? Muito provavelmente. A gente tem essas leituras, né, das situações que acontecem ao nosso redor e baseado nas nossas experiências e nas nossas próprias interpretações, a gente cria cenários e julga pessoas e acha que é isso e é aquilo e na verdade a gente só está criando mais problema para uma vida que às vezes já é cheia de problemas, né? Então, bastaria que os problemas só existissem, não há necessidade da gente criar mais problema, né? Acho que é isso, pessoal. Vamos encerrando por hoje. Se algum de vocês tiver água, então, para fluidificar, podem colocar já à disposição. Eu vou destampar a minha aqui. E a gente vai fazer a nossa oração de encerramento, tá bom? Nós voltamos novamente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos diretamente ao Mestre, amado Jesus, a quem agradecemos pela presença em nossas vidas, pela presença nesse momento, pela inspiração que nós recebemos dos seus prepostos, desses amigos da espiritualidade, que nos acompanham, que nos guiam, que protegem esse ambiente. Nós agradecemos pelos eflúvios salutares que nós recebemos aqui, pelas mãos de vocês, somos muito gratos, esperamos poder contar com vocês nesse novo ano que se inicia, que possamos, né, que continuemos aqui com coragem e com o desejo sincero de nos mantermos conectados ao nosso Mestre Jesus. E nesse momento nós dedicamos as nossas águas à fluidificação, pedimos o amparo de vocês, amigos, e que das fontes mais puras e divinas possa jorrar para os nossos líquidos abençoados a fonte viva da água pura, da água que vem do coração do nosso Pai. Sim, a gente sabe que não somos ainda capazes de recebê-la nessa pureza, mas que cada um de nós a receba de acordo com as nossas capacidades e as nossas necessidades, que individualmente possamos receber nesse líquido o influxo de luz e de amor e de paz que cada um de nós necessita. Nós agradecemos por isso e pedimos ainda pelo nosso planeta. É um novo ano que se inicia, nós pedimos para que todos nós nos unemos cada vez mais, que façamos essa resolução, que não abandonemos o desejo e a vontade de nos unirmos em nome do nosso Mestre Jesus, em nome da paz no nosso planeta Terra, em nome da paz em nosso círculo familiar, em nome da paz na região em que habitamos, que possamos sempre ter isso em mente, isso em nossos corações e agir de acordo.
Que o Senhor, Mestre, esteja sempre conosco, assim como os amigos na espiritualidade. Muito obrigada e que assim seja. É isso, amigos. A gente se vê na próxima. Tchau.